Olá! Os paulistas ganharam um novo instrumento para a proteção de seu patrimônio cultural, chamado Preserva São Paulo. A ideia nasceu a partir de uma lei aprovada aqui na Assembleia Legislativa. As cidades que tenham projetos de preservação de patrimônio, sejam pontos de interesse cultural, histórico ou turístico, receberão incentivos do governo estadual. Este é o tema do programa Agora é Lei de hoje, com os nossos convidados. Ruberval Oliveira, secretário-geral da organização não governamental Preserva São Paulo, Regina Célia Martinez, vice-presidente da Associação Paulista de Conservadores e Restauradores de Bens Culturais, Arnaldo Laurindo, conselheiro também da PCR, e o deputado Aldo Demarque, do Democratas, que é o autor da lei Preserva São Paulo. Muito obrigado pela presença de todos aqui nesse programa Agora é Lei. O estado de São Paulo é bastante rico em patrimônio cultural, mas boa parte se encontra em situação de abandono. Uma praça, muitas pessoas e obras de arte a céu aberto. Correria, né, do dia a dia, trabalhando, vai para cá, vai para lá, às vezes a gente nem repara. Mas a falta de conservação delas incomoda. Foi um trabalho bonito que a pessoa fez, todo mundo tem a oportunidade de apreciar, mas não cuida. É bem triste mesmo. Na Praça da República, região central da cidade de São Paulo, a estátua do escoteiro-chefe mundial está desgastada. Esta outra, pichada. E a homenagem a Bernardino de Campos perdeu uma das peças. Esse prédio histórico tem infiltrações e está danificado. Tem que sempre trabalhar com a questão da conscientização, da formação, né? Isso é fundamental. A partir daí, o resto vem tranquilamente. Este busto do criador da língua internacional Esperanto já tem algumas rachaduras, etiquetas foram coladas, a gravata está quebrada, os olhos foram perfurados e o nariz já foi substituído. Os municípios que cuidarem do seu patrimônio cultural vão ganhar incentivo do governo do estado de São Paulo. É o que garante a Lei 15.565 de 2014, que criou o programa Preserva São Paulo. O deputado Aldo Demarque, do Democratas, é o autor do projeto que virou lei. O estado de São Paulo, ele tem uma história rica, principalmente no interior. E as prefeituras têm dificuldade de conservar o acervo, de você conservar ou fazer a reforma nos próprios prédios para você manter a arquitetura da época. Júlio Moraes é restaurador de obras de arte há mais de 30 anos. Ele acredita que a lei vai beneficiar a história da nação. No mundo inteiro, a palavra de ordem, já há algumas décadas, é a conservação preventiva, que resumidamente significa conservar para não precisar restaurar. Por quê? Porque restaurar é caro e sempre judia e sempre pressupõe que o objeto chegou a um nível de decadência tal que é necessário promover a restauração dele. Entendo que um bem cultural, mesmo que esteja de posse de uma pessoa ou que esteja de posse de um município, não é só dessa pessoa, não é só desse município, é de toda a sociedade. Portanto, o município que beneficie algo que interessa a toda a sociedade paulista, até a toda a sociedade brasileira, né, merece sim ser incentivado e ser retribuído por isso. O Estado socorra os municípios para que eles possam realmente preservar as histórias, não só arquitetônica, mas de todo o acervo que ele tem em razão daquele desenvolvimento que o nosso estado de São Paulo teve através dos anos. Ruberval, a reportagem da Priscila Silvério mostrou a situação de abandono de algumas obras no centro da cidade de São Paulo, seja por falta de manutenção ou por vandalismo, a destruição aí dos próprios cidadãos. Quais são os riscos que ameaçam os bens culturais paulistas? Esses que você falou são bastante recorrentes, né? Mas eu acredito que isso comece na capacitação das agências que regulam, né? A nível municipal aqui em São Paulo, com o Presp, com o DEFAR e IFAM, né? Então precisa capacitar mais os órgãos e dar mais incentivo para essa questão da preservação. É bom observar também que, de maneira geral, a educação é o grande caminho para a gente avançar como nação, né? E, especificamente, recortando para o nosso assunto, a educação patrimonial, onde a nossa associação quer investir bastante, para transmitir uma consciência
desde das primeiros passos da alfabetização, etc., para você conseguir essa consciência logo dos jovens, né, da juventude, né? E também um trabalho de conscientização da população em geral. Regina Célia, tem de tudo um pouco aí a questão da falta de zelo dos órgãos responsáveis, mas também a falta de educação dos cidadãos e o vandalismo, enfim, a não preservação de tudo isso? É um mix de tudo, né? Realmente são vários fatores que interferem e que contribuem por esse resultado desastroso. Literalmente, nós estamos tendo aí perdas irreparáveis e muitas vezes irrecuperáveis. Porque para voltar ao status anterior é muito complexo, custa, é caro, mas é possível. Todavia, esse mix, né, de fatores que estão interferindo nesse paradoxo de problemas que envolve a conservação e restauração, vem desde uma profissão que não é reconhecida, que está em fase, tem todo um projeto trabalhado no governo federal. O conservador restaurador. Isso, da profissão, da qual eu estou representando aqui neste momento, a Associação Paulista de Conservadores e Restauradores de Bens Culturais. Só que é algo além, né? Claro que tem o foco global, né, do Brasil, e tem o foco estadual. Ou seja, nós temos que pensar global, mas agir no nosso estado, agir em cada município, dando a nossa contribuição. E por que o mix de fatores? Porque é um mix de fatores que envolve o desconhecimento da lei, a falta de motivação, que é grave, tá? E aí, na oportunidade, eu quero parabenizar o nosso deputado, porque, afinal de contas, trouxe aí um projeto reativando essa problemática que está latente, trazendo a discussão. Então, essa oportunidade que nós temos aqui de trazer e de fazer valer essa discussão, não só do ponto de vista normativo, mas do âmbito estadual, mas reavivando o artigo 216 da Constituição Federal na íntegra. O artigo 216, porque trata especificamente da temática, e que tenha certeza, e aqui eu estou fazendo uma afirmativa, poucos cidadãos brasileiros conhecem. E que, além disso, além de ler a lei, uma boa parte não conhece, a outra parte que conhece não sente, não tem sensibilidade na questão patrimonial, cultural, histórica, paisagística, arqueológica, que nós temos a preservar. Então, é todo um trabalho, né, que esta lei aí promove, que o projeto reativa, com o olhar estadual, para que tenha, pelo menos, uma ação local para servir de exemplo para os outros estados, porque os outros estados estão também na mesma situação, e chegando mais próximo do cidadão, das presentes gerações, para ter condições técnicas e educacionais de preparar as futuras gerações. Então, eu vejo esta temática com uma grande importância, mas, ao mesmo tempo, com grande preocupação, porque as ações elas têm que ser mais rápidas para uma eficácia plena. O artigo 216, citado aqui pela Regina Célia, diz o seguinte: constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória de diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Arnaldo, o que são esses bens materiais e imateriais? Bom, os bens materiais seriam edificações, aparelhos públicos, museus, igrejas e tal. E os imateriais seriam, como, por exemplo, um costume, né? Um costume, uma festa popular, ou um costume popular, uma manifestação das pessoas em cada região, em cada lugar, em cada cidade. E os símbolos, né? Aquele simbolismo todo que envolve os costumes, as pessoas têm... O curioso é que está tudo sob ameaça, né? Tanto o material quanto o imaterial. Também aquilo que é o folclore, também tudo isso está sob risco, né? Existe um risco de tudo. Isso que eu endosso tanto ele quanto ela, que seria importante criar uma educação nesse sentido, né? Para fazer as pessoas participarem também
desde criança, né? Conhecer aquele que é o patrimônio da cidade dele, do bairro e tudo mais, né? Porque a gente ouve muito falar assim, fulano, assim, minha avó falou que lá era assim, tinha o costume de fazer aquilo, e a gente acaba perdendo isso, né? Porque eles só ouvem falar, nunca conheceram, né? E a gente aprende muita coisa indo atrás disso, muita coisa que vem, que estão no cotidiano, assim, da palavra. A gente ouve, por exemplo, você fala assim, pavimentação pé de moleque, né? Você pensa o quê? O que é pavimentação pé de moleque? A gente ouve muito falar nisso, né? A gente pensa que é o tipo de pavimentação que ficou chamando assim por alguma razão. Eu só fiquei sabendo disso lá em Tiradentes, não sei se foi em Tiradentes, foi em Mariana, eu fiquei sabendo lá em Minas, que as mulheres tinham o costume de fazer doces com amendoim e tal e colocar na janela. E os meninos iam lá e roubavam aquele doce. Então a mulher gritava, pé de moleque, né? Pé de moleque. E aquele parecia com o calçamento. Que são coisas que a gente vai ganhando, assim, uma cultura, vai aumentando a nossa cultura, né? Vai dando sempre esses costumes. E se a gente começar assim, a educar nesse sentido também, a gente vai enriquecer muito a cultura, né? Muita coisa que a gente nem sabe, já ouviu falar, mas não... Deputado Aldo Demarque, essa situação afeta mais o interior? Como é que o senhor avalia? Olha, na verdade, eu quero agradecer primeiramente a nossa TV, a Lesp, né? Ela dá uma oportunidade, porque tudo tem seu time, né? Essa lei, é evidente, quando elaborei a coisa de mais de 3 anos atrás, ela teve um espírito de alguma coisa que eu estava sentindo na minha cidade de Rio Claro, que é o berço da ferrovia, que é o berço da eletricidade. E nós estamos perdendo, não só quando o Roberval fala muito bem, não é tão somente a estrutura, o concreto, o cimento, a arquitetura, o prédio, não é só isso. É o que tem atrás disso aí. São as pessoas, principalmente, quando eu peço para o Estado, através desse instrumento legal, ele vir em auxílio aos municípios, porque o desenvolvimento do Estado de São Paulo, principalmente as cidades do interior, todas elas têm uma história para ser contada, né? Como eu estou falando da minha, com 2 momentos assim espetaculares, que foi a vinda do eucalipto para a minha cidade de Rio Claro, por causa da ferrovia, para trazer uma matriz energética, para trazer o dormente. Quando eu falo do berço da eletricidade, foi quando nós tivemos lá um grande empresário com uma visão espetacular, que foi aquele que foi o precursor dentro da empresa dele, da previdência privada, que foi aquele que levou a primeira cidade do estado de São Paulo a ter energia elétrica, foi Rio Claro. É o berço, realmente, da eletricidade. E essa semana aqui eu vi demolirem a sede, uma sede secular, com uma arquitetura de Ramos de Azevedo. Lá no interior, naquela região, não tem uma arquitetura de Ramos de Azevedo, que é o arquiteto do nosso Teatro de São Paulo. Então, o que me motivou a provocar esse instrumento legal? Mas eu fico muito satisfeito porque a lei foi aprovada pela Casa, ela foi sancionada pelo governador, estamos na hora da regulamentação. Agora, essa regulamentação tem que ser feita numa discussão de pessoas não apenas vocacionadas, comprometidas e que conhecem até muito mais do que o agente político, do que o deputado. Então, essa discussão, quero aqui cumprimentar a TV Leste pelo time de fazer essa discussão, porque eu tenho certeza absoluta que aqueles que vão regulamentar essa lei vão assistir esse programa, vão ouvi-los, não apenas o deputado. O deputado está preocupado na presença do poder público estadual, não apenas material, não. É aquilo que o Roberval falou, tem que ter também as pessoas por trás disso e que levam ao conhecimento do porquê aquilo existe e de porquê aquilo tem que ser conservado. Porque senão daqui a pouco a nossa memória foi junto com os prédios, foi junto com a arquitetura. E nós vamos perder realmente o folclore, as festas localizadas, né? Nós sabemos que existe. E estão se perdendo, porque essa geração nova, se nós não mostrarmos essa preocupação, isso vai acabar indo, vamos dizer assim, para as calendas, né? O senhor citou a geração nova.
A geração nova não se interessa ou os mais velhos não se interessam em passar para as novas gerações? Eu acho que as duas pontas, né? Nós estamos aqui, pessoas comprometidas, que conhecem muito bem, tentando passar, né? Eu acho que na própria escola isso deveria estar na grade curricular, né? Porque os jovens vão lá pichar, arrancar o nariz da estátua e tal, porque não conhecem a história. Você acha que se conhecesse eles estariam fazendo essa agressão, né? Então, essa discussão, olha, eu acho que até, vamos dizer assim, me propus a vir aqui, porque eu sabia que eu ia discutir isso com pessoas comprometidas e que sabem muito mais que eu. Eu estou apenas trazendo, vamos dizer, o instrumento legal, porque é a minha função, né, como paulista, e verificando a história fantástica que tem no interior de São Paulo, né? Nós temos ali, acho que mais de 34 regiões turísticas em todos os aspectos, né, que estão inseridas em outro 14 macro-regiões. Mas esse turismo, se isso não for, se a cidade, porque isso está lá inserido nos municípios. Você vai falar que está no Estado? Está no Estado, mas está no território dos municípios. E os municípios precisam ser ajudados, né, por esses órgãos aí, tanto na assessoria técnica, né, como também, vamos dizer, no orçamento, que os municípios não têm recursos para isso. Só para finalizar o seu raciocínio, deputado, a gente encerrar esse bloco e complementando a sua informação, são 34 regiões turísticas que se encaixam dentro de 14 macro-regiões e possuem mais de 40 roteiros turísticos estabelecidos. Nós estamos falando aqui na TV Assembleia SP, no programa Agora é Lei, do projeto ou da lei agora, do deputado Aldo Demarque do Democratas, que prevê incentivos às cidades que tenham projetos de preservação de patrimônios culturais. Nós vamos para o intervalo, voltamos em seguida. Até já. Estamos de volta aqui na TV Assembleia SP com o programa Agora é Lei, falando sobre a lei do deputado Aldo Demarque do Democratas, que prevê incentivos do governo estadual para as cidades que tenham projetos de preservação de patrimônios culturais. Ruberval, por que no Brasil não se dá valor à conservação preventiva, uma vez que conservar é muito mais barato do que fazer o trabalho de restauro depois? Sem dúvida. Antes de entrar na sua pergunta, eu quero também cumprimentar o deputado pela iniciativa da lei. Precisa dessa sensibilidade do poder público, dos legisladores, de vir ao encontro desse anseio da população. Porque nos sentimos, né, até a esse momento dessa lei específica, órfãos, né? São muito poucas as leis que conseguem contemplar essas iniciativas, não é? Agora, a questão eu não vou concordar com essa generalidade que você colocou na pergunta, né, de todo o Brasil. Existem pessoas interessadas, existem pessoas engajadas em fazer a preservação. É lógico, dentro de uma perspectiva até do uso do dinheiro público, se preservar não se altera tanto, né, não se agride tanto, e aí fica mais barato para o Estado. Isso é uma consciência que vem da educação também. A educação não é só voltada aos estudantes, ou aos universitários, ou às pessoas que se interessam. As pessoas do poder público precisam ser educadas nesse sentido também, não é? Então, a gente pode dar exemplos de preservação, ela pode me ajudar, de preservação que são referências, não é? Porque agora a gente conseguiu comentar o seguinte, que a lei, ela dando os resultados que se compromete, ela vai gerar acervos arquitetônicos preservados. Isso é um produto turístico. Você pode pegar Roma, você pode pegar Paris, nos quarteirões haussmannianos, você pode pegar Nova York, você pode pegar o que a gente chama de primeiro mundo e copia tanto, né? Que existe essas construções de acervo turístico, cultural, não é? Então, cabe a gente desenvolver isso, dar sequência à lei do deputado e às outras que apoiam, né? Através dessa educação dos operadores. Eu fiz esse questionamento, Ruberval, porque assim, me parece um trabalho de enxugar gelo. Existem as pessoas comprometidas, engajadas em fazer o trabalho
E, por outro lado, a falta de educação leva à destruição de tudo que é feito, a falta de informação sobre a importância de cada uma das obras. E aí tem o trabalho de vocês todos que acaba ficando difícil de ser levado adiante. O dinheiro vai ser sempre curto, o cobertor vai ser curto, não? Sem dúvida. Mas quando chega a informação, usando inclusive o exemplo que o deputado utilizou, o garoto pichador, ele está ali numa possibilidade de transgressão, de querer se manifestar, ocupar o espaço da cidade, né? Lançar a mão do direito que ele tem de usufruir da cidade como cidadão, mas está construindo de maneira equivocada, não é? Se for direcionado para um patrimônio histórico especialmente. Se ele receber essa informação anteriormente, eu acho que ele vai ter uma questão anterior da atitude. Ele vai se perguntar se ele quer pichar aquilo mesmo ou não é? Então, nós temos exemplos desse tipo de educação dando resultado nisso, né? O próprio grafite, né? Ainda dentro dessa questão da manifestação do jovem e tendo a cidade como cenário, o grafite ele foi transgressor durante um bom tempo, né? Hoje, ele já ganha status de arte e ganhou, se acomodou dentro desse sentido. Ele ainda continua transgressor, mas ele já tem uma aceitação maior. É uma questão de evolução mesmo, do conhecimento e de quanto de informação que a gente consegue passar para a população em geral. Regina, o Ruberval falou em restaurações que são referências. Quais são? Olha, nós temos várias que são referências. Por exemplo, a Igreja de São Bento, no centro da cidade, uma referência. Só que, dentro dessa discussão, eu gostaria de salientar o seguinte. Não basta um bem estar preservado, conservado, restaurado. Tem que ter muito cuidado, e aí vem o papel do município, em conjunto com o Estado, em relação ao entorno. Porque precisa ser um trabalho cuidadoso com o entorno, porque se o entorno não estiver tendo uma harmonia com o bem, esse bem está prejudicado. Então, um dos exemplos que eu dou em relação a um bom restauro é a Igreja de São Bento, no centro da cidade de São Paulo. Há outros exemplos que eu poderia aqui listar e enumerar. Eu gostaria de fazer uma observação com relação à dificuldade, ao impasse das pessoas acompanhando os documentos jornalísticos em relação às pessoas visitarem o Museu do Ipiranga e o Museu do Ipiranga estar fechado. É claro que essa demora para o restauro, para a conservação, para a preservação, demorou. Então, agora teve que ser fechado todo o bem. Para ser reaberto em 2019. Pois é. Acontece que as pessoas... Só que lá o entorno também faz parte do contexto de preservação, que inclui os jardins. Todavia, as pessoas... É muito bom, é importantíssimo no trabalho preservacionista, no movimento preservacionista que o deputado está fazendo, por isso que nós estamos aqui com a TV, a Assembleia. Nesse movimento preservacionista, ter o cuidado de trazer à baila todos os profissionais e direcionar recursos, que é um ponto importante, né, nos dias de hoje, mas, ao mesmo tempo, utilizar mecanismos para que as pessoas ainda consigam... Eu sei que este restauro do Museu do Ipiranga, ele tem toda uma complexidade, porque a situação já foi registrada pela imprensa, é dramática do museu. Todavia, não deveria ter chegado a este ponto. Porque imagine o senhor ir para o Louvre, já que estávamos falando aqui de Roma, Paris, enfim, e chegar lá, o Louvre está fechado, não tem sentido. Quer dizer, então, lá, quando eles fazem restauro, eles restauram uma parte, a outra fica aberta. Claro que o que eu estou falando aqui, talvez no Museu do Ipiranga não seja possível, na medida que a situação é muito precária do museu. Esse restauro demorou, né? Agora, para ser iniciado, porque precisa verbas e tudo mais. Agora, uma das questões que eu gostaria de abordar aqui é a questão da valorização do belo. O que é belo para nós? Aonde, efetivamente, de que forma que a arte deve e pode interagir? E aí vem a discussão sobre os arcos da Avenida 23 de Maio, ali daquela região central, que foram grafitadas, com arte importante. Mas será que ali era o local? Não sou eu que vou dar essa resposta, ou sim ou não. Mas é muito importante, no trabalho que está sendo levantado aqui, a oitiva, a fala do cidadão. Talvez uma votação por internet, já que
praticamente a sociedade da informação está aí, né? Talvez esse mecanismo deva ser utilizado, mas deve ser ouvido este cidadão, para ele interagir com o bem e automaticamente ter a sensibilidade do que ele quer para a cidade que é dele também, né? Ou porque ele nasceu, ou porque escolheu aqui para viver. Um dos pontos de destaque é que quando uma coisa me surpreendeu. Em meados de julho, foi bem no início de julho, houve uma mostra de carros antigos, e eu, por sinal, tenho um carro antigo. E aí eu levei o meu carro a essa exposição. Eu pensei que não ia ninguém, porque foi no começo de julho, foi a primeira exposição do Clube Atlético Paulistano, foi a primeira. Qual não foi a minha surpresa? Quando eu vi várias pessoas levando seus carros. E eu estou dizendo isso porque é difícil conservar um bem antigo, é difícil conservar um carro, um veículo antigo, mas como é importante. Aquela importância, para mim, aquele momento, para mim, foi uma escola. Porque naquele momento eu comecei a olhar para o meu carro de uma forma diferente, visualizando esta importância que talvez antes o meu olhar era outro. Então, eu tenho certeza que o sentir a que eu me referi no começo do primeiro bloco é justamente isso, é sentir a importância. Eu não sei se eu consigo transmitir isso em palavras, mas a partir do momento que as pessoas têm sentimento, elas cuidam, elas se apropriam e zelam por aquele ambiente, por aquele jardim, né? E eu observo que várias pessoas estão, deputados, se mobilizando para cuidarem de seus bairros. Aqui próximo, eu fiquei surpresa também, outro fato que me surpreendeu. O fato de pessoas de outras áreas que não têm relação direta com o direito, né, estarem colocando na frente das suas casas faixas em prol da preservação de um bairro. Ou seja, ultrapassa o fato da sua casa, ultrapassa o interesse pelo seu bem, que é a sua casa, mas vai em prol de uma preservação do bairro, porque paisagem também entra. É isso. Então... Deputado, vamos destrinchar a própria lei, que prevê incentivos tanto técnicos quanto financeiros por parte do governo do Estado para as prefeituras, é isso? Em suma, é isso. Quando você fala em recurso financeiro, você pode fazer até através de lei de incentivo, né? Você utilizando as pessoas que pagam o ICMS para o Estado, ele pode perfeitamente contribuir numa restauração e descontar esse imposto, né? Existem as leis de incentivo, como existe uma lei federal, a Lei Rouanet, né? Nós temos uma lei aprovada aqui também na Casa, que também prevê esse incentivo. Mas eu vou muito mais além, né? Além dos recursos materiais, eu estou de acordo plenamente. É o sentimento e o conhecimento e a educação. Eu não sei, eu acho que todos aqui já foram para Buenos Aires, já foram fazer seu turismo. E você chega lá, na França, em Paris, né? Vocês acabaram de falar do Louvre. Você chega lá, o turista chega lá, ele vê, vamos dizer assim, os alunos sentados, recebendo explicação dos seus educadores, o que significa aquilo. Atrás daquilo, coisa bonita e bela, tem uma história, tem uma cultura, porque aquilo lá foi levantado e tal, o monumento, mas tem uma história atrás daquilo, né? Isso que é o mais importante, é a cultura. Se nós tivéssemos isso, através da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, nas escolas estaduais, né, ou os prefeitos dentro da sua escola municipal, você não precisa ir todo dia fazer isso, mas você tem que levar os alunos, pelo menos uma vez por mês, dentro do município, para ver, vamos dizer assim, o valor histórico daquilo. Você acha que a criança que toma conhecimento daquilo, amanhã ou depois ele vai, vamos dizer assim, por vontade, ou por falta de conhecimento, hoje ele depreda, ele risca, mas se ele tem o conhecimento da história, você não acha que vai inibi-lo a fazer aquela agressão, né? Então, quando você fala, não é só a parte material, é pessoas preparadas, né, para levar essas crianças. O problema nosso chama-se educação, certo? Então, não vem
Não é só a parte material. A parte material nós estamos dando aí até instrumentos. Lei de incentivo, quem paga ICM pode ajudar lá no restauro, na conservação e desconta no imposto que ele iria pagar para o Estado. Mas é esse outro lado, é preparação de educadores, preparação para passar isso para os nossos jovens, porque senão você pode ter certeza absoluta que nós estamos a passos largos para acabar definitivamente. Não é com a parte física ou arquitetura, mas com a cultura, com a história com a daquilo identidade. próprio. Arnaldo, estamos longe desse apelo, né, que o deputado fez em relação à educação. Não, eu acho que o que ele falou é de porque muita não falta sensibilidade. Tem a lei do deputado e não faltam. Estou vendo aqui pelo menos 5 decretos no estado de São Paulo que tratam da questão do patrimônio, da preservação do patrimônio, mas sem educação não se vai adiante. Precisa pegar a lei, né? A lei precisa pegar. Essa expressão tem que ter popular. um começo, né, para aproximação dessas pessoas, sensibilidade. É uma questão de cidadania. Cidadania. O sujeito nunca vai ser um cidadão se ele não faz parte de um contexto, Você compreende? E eu acho que você começa por aí, né? Você começa na escola, você começa a aprender os valores na sua casa, tá claro, com seus pais, tudo. Mas isso formam valores tão sólidos que vão seguir a vida toda do indivíduo. Ele vai aprender a conviver naquela sociedade dele e com as pessoas que ele conheceu. Eu acho que é de grande sensibilidade da parte do senhor deputado. Ele compreende perfeitamente o que a forma como a gente vê isso. Porque, por exemplo, você faz um encontro assim de colegas do ginásio, tá? Você vai lembrar daquelas coisas todas, você vai formar uma aproximação de pessoas. Você não sabe quanta gente em São Paulo tem coleções de coisas incríveis, históricas que você não imagina. Mas não existe uma aproximação dessas pessoas da sociedade. Por exemplo, você ficar com aquilo na tua casa não é interessante. É interessante que as pessoas... Que haja uma interação na sociedade. Museu, poder pôr num museu, preservar aquilo que é seu, mas colocar num museu. Porque você ficar com aquilo na prateleira na tua casa não é interessante. Você vai ficar só tirando poeira. E aquilo tem um valor cultural muito grande, assim, para a sua cidade, para o seu meio. E você vai aproximar pessoas em torno daquilo. E é impressionante como as pessoas se aproximam desse tema. Você fica conhecendo. Nessa exposição de automóveis, por exemplo, a gente não tinha ideia de quantas pessoas tinham. Era mais de 70. Sabe? E se aproximou tanto essas pessoas que é incrível. Você, em torno de uma preservação, de um bem assim, sabe? Às vezes de uma edificação, as pessoas se identificam com aquilo. Entende? Aquilo vira uma parte da cidadania mesmo. As pessoas vão se aproximar em torno daquilo e vão... E as famílias se reúnem para mostrar o carro antigo. Temos que ter uma cidadania formada dentro daquele ambiente que nós estamos vivendo. Né? Você vê, ele mencionou Buenos Aires. Buenos Aires conserva. Buenos Aires tem uma conservação incrível. Você vê, você sente. Aqui nós não chegamos ainda nisso, porque faltou essa vontade política que agora nós estamos vendo através do senhor. Aqui na TV Assembleia SP, você acompanha o programa Agora é Lei. Estamos falando da lei de autoria do deputado Aldo Demarque do Democratas, que prevê incentivos do governo do estado às cidades que tenham projetos de preservação de patrimônios culturais. Nós vamos para mais um intervalo, voltamos já. De volta aqui na TV Assembleia SP com o programa Agora é Lei. Estamos falando hoje da lei de autoria do deputado Aldo Demarque, do Democratas, que prevê incentivos do governo estadual para cidades que preservarem os seus patrimônios culturais. Roberval, a Associação Preserva São Paulo faz o quê? Como é que é o trabalho desenvolvido lá? Que, por coincidência, leva o nome da lei do deputado Programa Preserva São Paulo. Nós vamos tomar como uma homenagem, então, e agradecer aí a felicidade aí do nome. Bem, ela começou como uma lista de discussões na internet em 2004 para 2005. Então estamos aí também na vanguarda dessas manifestações, né, via internet, né, essa web cidadania que a gente chama, né. Depois, em torno de um objeto comum, que era a preservação do Hotel das Bandeiras,
mobilizamos, fizemos faixas, fomos para frente do DPH, reivindicamos a preservação desse bem, por conta dele ter hospedado grandes nomes que visitaram São Paulo, mas infelizmente era a obra do metrô e é muito, né, é de um outro nível de reivindicação. Mas ali a gente percebeu que existia um vácuo nessa possibilidade de organização, de reivindicação. Então, demos um passo para fundar na Casa do Belvedere, na Rua Pedroso, ali perdão, esqueci o nome do nosso companheiro lá, mas fundamos lá o Preserva. Ele saiu como OCIP em 2008 para 2009. E de lá para cá, a nossa dificuldade institucional é de nós termos incentivos financeiros para desenvolver nossos projetos. O pouco que a gente consegue através de cursos que a gente dá em parceria com instituições, como o Instituto Histórico-Geográfico, por exemplo, agora com o Instituto Forte. Então, a grande batalha é isso, é conseguir recursos para você, por exemplo, tocar alguns projetos que nós temos lá engavetados, esperando essas oportunidades de incentivo, como a educação patrimonial, que a gente tem formado cursos para, mensalmente, ou em periodicidade que seja possível, visitar as escolas e levar esse tipo de conhecimento e também trazer, num formato mais simples possível, de uma excursão e de uma monitoria, trazer os estudantes, notadamente os de periferia, para conhecer o centro de São Paulo. Nós já encaramos audiências que não sabiam do pátio do colégio, não é? O que nos causa quase um constrangimento, uma tristeza grande, de que falamos muito de cidadania aqui e ela se constrói com identidade, com o que é simbólico, com o que é afetivo, como levou o deputado, né? Quer dizer, ele foi incentivado a construir essa lei porque foi tocado como cidadão e como personagem da comunidade dele, quando bens de valor afetivo o inspiraram a conceber essa lei. E como essa inspiração tem que chegar a nós como cidadãos também, no exercício da preservação da nossa memória. A gente costuma dizer no Preserva, um povo sem memória é um povo sem história. Um povo sem história não tem memória. Então é dentro dessa bandeira que a gente quer trilhar, levar a educação patrimonial a princípio, que aí tem consciência, tem identidade, tem pertencimento. As pessoas precisam saber que aquele monumento é dele, é de usufruto dele, da história dele. Quando ele receber alguém de fora, ele vai dizer, esta é o Mosteiro de São Bento da minha cidade, essa é a Catedral da Sé, esse é o Oscar Niemeyer, que nós temos aqui, pouca gente sabe, tem um corredor Niemeyer aqui em São Paulo. E assim, usando São Paulo como modelo, se amplia para o Estado e para o Brasil inteiro essa possibilidade de você ter essa apropriação do que a comunidade tem direito. Regina, educação patrimonial. Vamos tentar fazer um desenho aqui do que seria um exemplo prático para levar isso para dentro da sala de aula. O deputado citou instantes atrás Ramos de Azevedo. Teatro Municipal, projeto de Ramos de Azevedo, situado na praça que leva o nome dele e que ninguém sabe quem é. Então, como levar isso para dentro da sala de aula, quem foi Ramos de Azevedo, como tornar uma aula atrativa nesse sentido e depois levar os alunos para o centro da cidade, conhecer o Teatro Municipal, a respectiva praça, o pátio do colégio. É o berço de São Paulo e muita gente não sabe ali que São Paulo nasceu ali. Que representa, né? A questão da Pinacoteca, Museu de Arte Sacra, que é uma maravilha, enfim. Me surpreende muito, porque quando nós falamos sobre educação infantil, é uma perspectiva. Mas inclusive a Constituição e as leis, há diversas leis que falam sobre isso, a necessidade da educação em todos os níveis, desde o ensino básico até o ensino universitário. Porque, por incrível que pareça, até para um médico é importante também ele ter uma sensibilização no que tange ao movimento preservacionista, né? Então, portanto, essa questão ela é essencial, porque a questão da educação nós devemos focar não só na criança, mas fazer um trabalho conjunto com o adulto,
Porque é o idoso que leva a história, que motiva a história, mas o adulto, ele também faz esse liame. Às vezes nós levamos só para a criança, e a criança fica sozinha, achando que lindo, mas ela não consegue unir essa informação com as experiências do adulto, com o amadurecimento do adulto e com o amadurecimento do idoso, que também tem muito a nos ensinar. E eu percebo isso porque quando eu retirei os filmes sobre Mazzaropi, e através dos filmes do Mazzaropi que eu vejo São Paulo antiga. Porque ver por foto é uma sensação, mas ver os filmes do Mazzaropi com os trechos que mostram São Paulo, o centro que foi aqui reverenciado, Guarujá, né? Como era o Guarujá antigamente, vários, Taubaté, enfim, outras cidades, mostra esse referencial, quer dizer, é um processo educacional para mim, que já sou uma pessoa adulta, e que levo isso para as pessoas com quem eu convivo, para os meus alunos, que eu também sou professora universitária, eu levo isso para os meus alunos, que leva uma grande corrente. É por isso que eu digo que eu e outras pessoas, outros cientistas, dizem que é um movimento preservacionista da sociedade da informação. Porque nós levamos essa motivação em todos os níveis. Então, a questão das visitas são essenciais. Mas ele tem que ter um plus, ele tem que ter algo a mais. Primeiro, do conhecimento da legislação que aí está, do porquê da visita e também da questão histórica. Aquele bem, ele representou o quê para a cidade? Porque senão fica uma visita simplesmente por a visita. Então, ele tem que ter isso que nós falamos nos bastidores antes, que é justamente isso, essa necessidade do ligar com um conteúdo de informação e de conhecimento, de leituras complementares, para fazer com que as pessoas se apaixonem por aquilo. E aí levem valorizem o trabalho de conservação e restauro, e de preservação. Porque senão não adianta. Acaba de preservar uma praça, vem lá alguém e quebra a árvore, picha, estraga e destrói o patrimônio. Então, é um trabalho conjunto, multidisciplinar. Deputado Aldo, já que estamos falando da Praça Ramos, ali na lateral da Praça Ramos, já na Xavier de Toledo, se não me engano, ali ao lado do Teatro Municipal, tem um busto de Carlos Gomes, que é autor de Guarani. Ali virou um mictório a céu aberto. Passa ali um cheiro de urina terrível. O que demonstra ali também um problema social, porque tem muitos moradores de rua e que ocupam ali a região. Com falta de banheiro público também. Né? Falta de banheiro público também. Então, mas tem um problema social também do centro da cidade, que também é uma ameaça para tudo isso. Como é que o senhor avalia? Eu avalio o seguinte, você vive num país, uma diferença social muito grande, que você depara com isso aí. Mas eu acho que tem, as prefeituras têm que ter aqueles que cuidam da parte social também. E eu vou chamar a atenção dos prefeitos, o espírito dessa minha lei. Muitas vezes, eu fui prefeito da minha cidade, você fica correndo atrás de levar indústrias poluidoras para a sua cidade para dar emprego, para gerar riqueza. Não existe uma indústria limpa que gera emprego do que o turismo cultural, do que o turismo histórico. Então você tem que se preocupar, sim, de preservar, para que as pessoas, não é as pessoas da cidade que vão lá visitar aquele ponto turístico cultural histórico, é toda a região, é todo o estado, pode ser até pessoas de outros países que vai lá porque sabe que existe uma história e gostam disso. Então, você tem que se preocupar com isso. Essa é uma indústria limpa, é uma indústria que gera realmente renda do turismo. E é por isso que eu faço essa lei. E vocês, principalmente os órgãos de Estado que estão nos assistindo, na regulamentação desse meu instrumento, eu peço que ouça o Preserva SP. Eu quero que vocês ouçam a PCR. Esse pessoal pode ajudar a normatização dessa lei. Porque a lei fria, muitas vezes, ela realmente não prospera, porque não existe uma normatização que possa, por exemplo, atingir e ser exequível. Porque tem muitas leis que não são exequíveis.
elas ficam no papel e não acabam no... Então, um apelo que eu faço, no final desse programa, da minha parte, pelo menos, eu gostei muito, mas que vocês que estão assistindo e que são responsáveis da normatização, que ouçam essas entidades. Isso, evidentemente, que vai enriquecer demais e vai tornar realmente a nossa lei execuível. Arnaldo, o deputado já deu o comando aqui, o tempo do programa está acabando. 1 minuto para a sua conclusão sobre o nosso tema. Eu digo assim que no Brasil tem restauradores incríveis. Inclusive, eu posso mencionar aquele que restaurou a Pietà lá do Vaticano, né? Que foi agredida e foi um brasileiro que restaurou. E não é por falta de excelentes restauradores que as coisas vão deixar de ser feitas aqui, você entende? Da nossa parte, nós conhecemos pessoas incríveis de todas as áreas de restauro. Desculpa, Sim. É o que está terminando de se fazer hoje, foi citado aqui, o Largo São Francisco. Parte do colégio tem... Ali, pelo menos veio aqui o Frei mostrando para mim. Estamos até querendo fazer um trabalho lá da restauração das imagens e tal. Ali no Largo de São Francisco. Largo de São Francisco. Né? Na Faculdade de Direito, ali no Largo de São Francisco. Não, desculpa, não é no Largo, é Largo de São Bento. São Bento. Desculpa. Mas eles vieram aqui me mostrar a restauração das imagens, uma coisa de anos, e o que ficou aquilo lá. Aquilo é um monumento histórico para São Paulo. Conhecemos a restauradora. Desculpa do erro, mas é o Largo E é de São todo documentado. Tudo registrado em fotos. Desculpa. Não, é isso aí que eu estou falando, porque não é por falta de restaurador, porque o Brasil tem os melhores, entende? Eu digo até da América do Sul e aí por diante. Mas o resto depende daquilo que for acordado, né? Na vontade de preservar. O que depende da PCR, é só procurar a PCR, que vai ter indicações de excelentes restauradores, profissionais incríveis, de nível internacional, que também atuam na Europa, os daqui, e que também há estrangeiros também atuando aqui, excelentes profissionais. Então, no que depende e que não tem a profissão reconhecida, conforme já destacou a Regina no começo. Tem fora, na Itália, né, que tem membros que são da Itália, da França, que estão aqui conosco, mas eles são reconhecidos lá fora, mas aqui não. Muito bem, quero agradecer a todos nesse programa Agora é Lei, que hoje nós falamos sobre a lei do deputado Aldo Demarque, do Democratas, número 15.565 de 2014, e que prevê que o Estado de São Paulo dê incentivos às cidades de todo o Estado que tiverem projetos de preservação cultural. Quero agradecer, portanto, a presença de todos, agradecer a você de casa que nos acompanhou. Tchau, até o próximo tema.